Amém. Eu saúdo os queridos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, não olhem para mim, mas olhem para a palavra de Deus e o que ela tem para cada um de vocês. Que eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas o nosso Deus tem muita coisa. Amém. Sem maiores delongas, vamos para a palavra do Senhor, a qual o Senhor me deu, que está em Crônicas. Vocês vão estranhar, porque Crônicas, queridos, ela fala da genealogia do povo de Deus, mas ali tem uma pessoa que é muito especial para Deus, e vocês vão entender. 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9, é o único cantinho que vai falar um pouquinho desta pessoa, para você ver como Deus sonda cada um de nós. Amém? Ela vai falar de Jabes. Quem já ouviu falar de Jabes? Poucos crentes já ouviram falar de Jabes, né? Só para vocês saberem quem era Jabes, queridos. Jabes era filho de Judá, que era filho de Jacó. Se nós olharmos o histórico deles, Jabes não era nada, mas aos olhos de Deus ele foi muito importante. Crônicas está bem no comecinho da Bíblia ali, queridos. Vão ali, depois de Reis. Aí vocês chegam a Crônicas, que é a continuação de Reis, que conta a história do povo de Deus. Amém? Todos encontraram, queridos? A palavra do Senhor nos diz assim, queridos. 1 Crônicas, capítulo 4, do versículo 9 até o 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome de Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu-lhe o que ele tinha pedido. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, a Tua palavra foi lida, Senhor. Que o Senhor venha acrescentar aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja, Senhor. Não aquilo que queremos falar, Papai querido, mas que o Senhor venha derramar, Senhor, da Tua graça, venha derramar do Teu Espírito sobre o Teu povo, Senhor. Sonda, Senhor, cada um que aqui está, Senhor. Olha o coração de cada um, Papai querido, aquele que está com a sua mente divagando lá fora, com preocupações, Papai querido, que o Senhor esteja tocando nesta hora, trazendo cativo da Tua palavra, Papai querido, para que eles venham sair daqui abençoados, Senhor. Aqueles, porventura, que tiverem, Senhor, algum problema de doença, que o Senhor já esteja entrando com a providência agora, Papai querido, porque eles vieram aqui para louvar e glorificar o Teu santo nome, Papai querido. Tira toda a dor, tira todo o importúnio, Senhor, do corpo físico do meu irmão, Papai querido, e se porventura há alguma coisa no mundo espiritual, que o Senhor já delegue anjos guerreiros, Senhor, para vir combater todo o mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, já te peço, Senhor, vai cercando este local com seus anjos de guerra, Senhor, porque esta noite o Teu povo não sai aqui como entrou, Senhor. Eles vão sair renovados, vão sair restaurados, vão sair curados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós viemos aqui para glorificar e exaltar o nome dEle, Senhor. Toma nas Tuas mãos o direcionamento desse culto, Papai querido. Te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós temos passado por tantas dificuldades nesse mundo. O povo hoje está se sentindo oprimido, primeiramente pelos nossos governos, pelos nossos empregadores, que só sabem nos apertar para que possam ganhar dinheiro. Mas o povo de Deus tem que entender que nós não somos dependentes desse mundo. Nós somos um povo eleito, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele já nos fez diferente. Ele não nos chamou para que nós pudéssemos ter vida boa. Ele nos chamou para uma guerra. Por isso que nos conhece como soldado de Cristo.
para que nós pudéssemos enfrentar o nosso dia a dia nessa guerra. Aquele que quiser me seguir, siga, mas que carregue a minha cruz. A cruz de Cristo, queridos, não se carrega com bondade, é com guerra, é por acusações. Muitas vezes nós passamos dificuldades, muitas vezes nós temos atrocidades que acontecem no meio da nossa família, mas aqui nós temos visto, através da palavra do Senhor, através desse servo do Senhor, Jabes. Porque se nós fôssemos olhar o passado desse homem, olhar o passado de Jacó, um homem trambiqueiro, que só fez coisas erradas até no momento que Deus o alcançou. Muitos de nós talvez tenhamos vindo de uma linhagem que os nossos pais, outrora, viviam no mundo, bebiam, cometiam atrocidades, faziam mil coisas, e olham para você, talvez o julguem dessa forma. Mas Deus quer botar no teu coração essa noite, que não é por aí, porque aquele que clama a Deus, Ele vai responder. Jabes invocou o nome do Deus de Israel. Ele se sentiu numa dificuldade muito grande. Se você buscar nos estudos, pouco vai se falar de Jabes, a não ser a sua própria mãe falou. Por que o nome de Jabes? Porque com dores eu te dei a luz. Ele já veio ao mundo sofrendo. A própria mãe dele sofreu. Ele não estava isento. Mas ele lembrou que ele fazia parte de uma linhagem. A linhagem do Deus de Israel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele clamou a esse Deus, para que ele viesse derramar das suas bênçãos sobre ele. Para que ele pudesse receber a herança a qual havia sido prometido através da palavra de Deus. Que foi prometido lá a Abraão, foi prometido a Isaac, foi prometido a Jacó. Se nós crermos, queridos, nessas promessas, nós poderemos passar dificuldade. Porque a mão do Senhor está estendida sobre nós, porque nós somos um povo eleito, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus, nós temos um dono. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, e ninguém pode tirar. Você pode por um momento até se desviar do caminho do Senhor, mas Ele não vai permitir que você venha ficar por um longo período fora da casa do Senhor. Porque as mãos dele vai se estender para você, e Ele vai te resgatar, como resgatou o povo de Israel lá do Egito. Aquele povo já estava sem esperança, eles tinham perdido quase tudo. Mas Deus levantou um homem para tirá-los, assim como hoje levanta o pastor da sua igreja, para que ele seja o cabeça, para que oriente a sua igreja, para que possam chegar à terra prometida. Nós temos que entender que quando esse povo chegou à terra prometida, que lá manava leite e mel, Deus cumpriu à risca tudo aquilo que tinha prometido. Nós estamos nessa caminhada ainda, queridos. Nós estamos buscando a nossa terra prometida, que é a nossa salvação eterna. E em breve, vocês não se espantem, que Jesus virá buscar a sua igreja. E só existe um jeito de nós chegarmos a essa Canaã. É nós estarmos na casa de Deus, buscando daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus quer para os nossos familiares. Porque se você ler ao longo da Bíblia, vocês vão ver que Deus escolheu nós desde o ventre da nossa mãe. E Ele selou a cada um. Você não está aqui por um mero acaso. Você já é escolhido desse Deus maravilhoso. Você já tem o selo da promessa gravado em você. E nós temos que entender que nós fazemos parte de um corpo celestial, não físico, que é o corpo da igreja. E cada um tem uma função. Função essa que é um para ministrar a palavra do Senhor, outro para cuidar da casa do Senhor, outro para louvar e glorificar o nome do Senhor, outro para cuidar da casa do Senhor. Isso se chama levitas, queridos. E Deus levantou esse povo dessa forma. Então, quando Jabes se sentia nessa posição, que ele já não tinha mais esperança, ele pediu a Deus para que alongasse as portas para ele, para que ficasse amplas as condições para ele alcançar. E tudo isso, se você entendeu, foi através da oração.
A oração, ela move o coração de Deus. A nossa oração, queridos, Deus se inclina para ouvir a nossa oração. Diz a palavra do Senhor, que tudo aquilo que clamarmos, nós tendo fé, nós receberemos da parte de Deus. Mas nós temos que ter um compromisso. Compromisso esse, queridos, que é estar na casa do Senhor, louvando e glorificando o Senhor. É estar no nosso trabalho, é nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Não precisa você estar que nem um louco lá no seu trabalho, gritando. Mas é meditando no teu coração e na tua mente, você pedindo para Deus estar te guardando, te livrando de todo mal, de todo laço do passarinheiro. E desta forma, você será bem abençoado. Querido, não existe vitória na face dessa terra sem luta. E Deus coloca essas lutas na nossa frente para ver quão bons soldados nós somos. Como que nós vamos enfrentar? E muitas dessas pessoas às vezes vão para essa guerra munido da sua própria força. Aí é engano nosso. Aí nós estamos fadados à derrota. Porque com as nossas forças, queridos, nós não temos condições de andar até a esquina. Mas quando nós clamamos pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós clamamos pelo Espírito Santo estar nos conduzindo, queridos, não tem ninguém para nos barrar. Não tem, porque Ele derruba, Ele salta a muralha, Ele estoura a corrente, como fez com seus servos, quando estavam na prisão. Paulo e Silas na prisão, o que eles fizeram? Eles oraram e louvaram o nome do Senhor. Isso quebra grilhões. Mas nós temos que estar isto embutido em nosso coração, porque nós não somos pessoas comuns. Nós somos pessoas especiais para Deus, seladas, remidas no sangue de Jesus, para a glória dEle. Ele nos criou para que nós dessemos testemunho da grandeza dEle por onde passarmos, seja no nosso trabalho, seja no meio da nossa família, seja onde for, queridos. Nós temos que ter em mente, porque Ele quer escutar da nossa boca o nosso clamor. 4 pedidos de Jabes. O primeiro pedido, ele suplicou uma bênção que outrora tinha sido prometida a Jacó. Foi promessa de Deus, e ele fazia parte dessa descendência, e ele clamou, e Deus lá do céu lembrou da promessa que ele fez com seu filho, e derramou das suas bênçãos. Querido, só tem um que quebra a promessa com Deus, é o homem. Nós normalmente falamos que vamos fazer isso. Ó Senhor, quando você se encontra no mar de lama, Senhor, se o Senhor me tirar disso, eu vou para a tua casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Muito bem, Deus abre a janela do céu, Ele rasga a janela do céu e derrama bênçãos sem medida sobre você. E passa 2, 3 dias você cantando como um passarinho alegre, você se afasta da casa de Deus. Querido, e quando nós nos afastamos da casa de Deus, debaixo da proteção de Deus, nós recebemos o castigo. Não de Deus, mas o castigo do nosso inimigo, que está ao nosso derredor, tentando nos tragar. Porque quando ele vê que a mão de Deus não está nos protegendo, ele aproveita e nos ataca. E aí nós ficamos 7 vezes piores daquela situação a qual nós nos encontrávamos. É bíblico isso. Leiam a palavra de Deus que vocês vão encontrar. Esses demônios daí nos atacam sem piedade. O primeiro ataque dele, que ele nos atinge, é o alicerce da nossa família. É o relacionamento entre mulher e esposo. Daí o relacionamento com os filhos são brigas. Queridos, nós devemos lembrar e voltar para os braços do Senhor, porque tem promessa sobre as nossas vidas, porque nós já fomos separados. Então nós temos que voltar para o nosso aconchego, como o filho pródigo. Ele saiu, dilapidou sua fortuna, mas lembrou que tinha um pai. E quando ele chegou, ele recebeu um anel. O anel significa o selo, que ninguém pode tocar naquela pessoa. E nós recebemos o selo, maior ainda, nós não podemos enxergar, mas é o selo do sangue de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário, por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância na face dessa terra. Jesus não nos prometeu riqueza, querido, mas Ele nos prometeu uma vida boa, desde que nós saibamos buscá-la no nosso dia a dia, para que nós possamos nos deleitar nas coisas que Deus tem para nós.
Ele suplicou também uma direção. Muitas vezes nós saímos de nossas casas, querido, nem sequer nós oramos, nem sequer nós agradecemos pela noite a qual nós tivemos. Queridos, quando nós começamos a partilhar isso com Deus, colocamos a primeira coisa, é a oração. Nós colocamos nas mãos de Deus, agradecendo pelo dia, pela noite que tivemos, e pedindo para que Ele nos direcione no dia. Não tem mal que sobrevenha sobre nós, não tem mal que venha sobre nossas famílias. Pode o diabo se levantar contra as famílias, mas ele vai encontrar uma luz que está nos protegendo. Nós somos guardados pelos anjos do Senhor. Nós temos que aprender a andar em novidade de vida, sempre suplicando e clamando pela presença do Senhor, para que Ele possa nos conduzir. E Jabes recebeu a resposta. Deus alongou as suas tendas, para que ele pudesse ter uma visão muito maior do que a qual ele tinha. Queridos, se nós olhássemos o mundo espiritual, nós veríamos uma guerra travada. Nós andaríamos de joelho, diz a palavra do Senhor, pelo resto das nossas vidas, porque é muito feio o mundo espiritual. Por isso que Deus não abre os nossos olhos espirituais. Muitas vezes tem pessoas que reclamam que Deus não fala conosco. E aí eu pergunto, será que você falou com Deus? E quando nós falamos com Deus, é através da nossa oração, é através do nosso joelho dobrado, seja na nossa casa, seja na igreja. E aí Deus responde. Ele pode responder audivelmente, certo, pastor? Mas normalmente quando Ele não responde audivelmente, está aqui toda a resposta. Está escrito aqui. Se nós lermos, querido, para cada súplica nossa, Deus nos dá uma resposta na sua palavra. Isso aqui é um manual de vida para nós. Assim como quando nós compramos uma geladeira, vem um manual de instrução. Aqui está a instrução para o povo de Deus. Se nós andarmos segundo essas palavras, nós comeremos o melhor dessa terra. Nós teremos saúde, nós seremos libertos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele acampa seus anjos ao nosso redor. Como Ele fez com o povo de Deus quando estava saindo do Egito. Durante o dia, Ele formava uma nuvem para que protegesse do calor escaldante, para que eles pudessem andar num ambiente fresco como esse que nós estamos aqui, queridos. E à noite, Ele colocava-se como uma coluna de fogo ao lado do seu povo, para que não padecessem de frio. Porque era o deserto, é gelado. Quem conhece o deserto sabe que lá é terrivelmente. Eles andaram por 40 anos, queridos, e nem sequer as suas sandálias se gastaram. Andaram por 40 anos. Vocês acham que eles tinham supermercado à sua mercê para ir lá comprar uma comidinha? Não, queridos, Deus dava o maná todo dia para eles. E esse povo foi rebelde. Querido, às vezes nós nos portamos da mesma forma. Se nós fizermos uma comparação com esse povo que saiu de lá do deserto buscando a terra prometida, nós estamos andando da mesma forma. Nós não estamos diferentes. Nós pedimos a Deus e esquecemos de agradecer. Muitas vezes nós murmuramos quando as coisas acontecem. Quando nós damos um tropeço, acho eu que é um chacoalhão do nosso próprio Deus, para que nos alerte de que nós estamos andando à deriva. É um puxãozinho de orelha, é uma dor de barriga, nós já começamos a murmurar contra esse Deus. Queridos, nós temos que ter em mente que mesmo na dor, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Porque é na dor que Ele vai nos fazer forte. É ali que Ele vai forjar o homem de Deus. É ali que Ele vai mostrar o caminho para que nós prossigamos avante, para nós obtermos a nossa vitória. Através de Jesus. Nós devemos clamar a Ele. Através do Espírito Santo, porque Ele foi para o céu e não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o Consolador. Consolador é este, queridos, que Ele nos conduz dia e noite. Ele fala conosco, Ele nos orienta, Ele é a nossa bússola. Queridos, nós somos dependentes totalmente desse Espírito Santo. Se nós queremos herdar as promessas do Senhor lá para a eternidade, nós devemos buscar no nosso dia a dia tudo aquilo que Deus fala na sua palavra, para que nós possamos receber, como Jabes recebeu as bênçãos de Deus. Queridos,
A graça de Deus cai sobre nós, não porque nós somos bonzinhos, não. A graça significa favor imerecido, nós não merecemos, mas pela misericórdia do Senhor, Ele derrama sobre nós. Pela graça de Deus, nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, nós podemos dormir tranquilo, sossegado, porque Ele delega anjo para estar do nosso lado, nos guardando. Pela graça de Deus, nós temos o nosso alimento. Pela graça de Deus, nós temos o nosso trabalho. E muitas vezes nós murmuramos contra o nosso próprio trabalho, que nós ganhamos, chamamos de mixaria. Querido, se você ganhar 100 reais, glorifique o nome do Senhor por esses 100 reais, que Ele vai multiplicar na tua vida. Do pouco Ele te põe sobre o muito. Mas nós temos que preservar tudo aquilo que Ele falou para nós através dessa palavra. Nós temos que glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque Ele é o nosso dono. E normalmente a gente acaba pecando e maltratando aquilo que nos dá. A semente a qual Deus nos dá, nós acabamos com ela. Nós temos que entender quando dá essa semente, nós tiramos o dízimo, entregamos na casa do Senhor, o Senhor nos multiplica, Ele multiplica os nossos bens, Ele multiplica a nossa saúde, Ele multiplica a nossa família. Jacó, querido, se você olhar a vida de Jacó é um tremendo de um trambiqueiro, mas ele foi tremendamente abençoado. Ele trabalhou 7 anos por uma mulher, enganaram ele também. Ele trabalhou mais 7 anos, mas tudo que ele colocava a mão prosperava. Por quê? Mesmo ele sendo errado, ele ia para o chão e glorificava o nome do Senhor. E acima de tudo, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Nós temos promessa. Quem não tem promessa aqui? Nós temos promessa, queridos. Nós somos filhos eleitos. Nós somos adotivos. Nós fazemos parte dessa geração de Deus. Nós somos adotados por Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos chama de irmão. Ele é irmão, Ele é nosso Pai ao mesmo tempo. E Ele é o nosso Consolador. Vocês já pensaram que Deus maravilhoso é esse? Ele veio para a terra para ver as nossas necessidades, para ver se tudo aquilo que nós estávamos pedindo era de direito. E Ele sofreu as mesmas dores que eu e que você. Mas quando Ele foi ao Pai, Ele deixou o Consolador. Então clames ao Consolador para que Ele venha derramar da sua graça sobre nós. E quando Jabes clamou ao Senhor, ele sentiu e recebeu a resposta do Senhor. Muitas vezes nós não recebemos as respostas do Senhor em nossas orações, porque nós pedimos mal, queridos. Nós pedimos as coisas para o nosso deleite, para nós alegrarmos. Nós temos que pedir a Deus qual é a boa e vontade do Senhor para nossas vidas. Se você quer um carro, primeiramente, será que esse carro vai ser bênção para nós ou vai ser uma maldição? Tem muitas pessoas que pedem um carro, queridos, e nem carteira de motorista tem. Nós temos que aprender a andar nas coisas, seguindo o protocolo, uma coisa de cada vez. Se eu quero um carro, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar uma carteira de motorista. Eu quero uma casa, comece a fazer o alicerce dela. Como que você vai fazer o alicerce? Comece a plantar na igreja do Senhor. Comece a colocar o teu joelhinho no chão, para que Deus responda para você. Porque Deus vai, no momento certo, Ele vai atender e vai derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Porque para muitos Ele dá riqueza, e nós somos os primeiros que olhamos, poxa, como aquele homem lá é rico e ele nem serve a Deus. Querido, Deus jamais vai te dar aquilo que te afaste da presença dEle. Ele vai te dar aquilo que te mantenha na presença dEle. Mas a Bíblia diz que nenhum filho seu mendigará o pão na face dessa terra. Então, queridos, nós temos promessa na nossa vida. E nós temos que fazer jus a ela, para que Deus nos derrame da sua graça cada vez mais. Muitas vezes nós pedimos mal e não recebemos.
A partir de hoje nós vamos aprender a pedir bem. E quando nós pedimos bem, queridos, significa que nós pedimos a vontade do Senhor para nossas vidas. Qual é a boa e agradável vontade do Senhor para nossas vidas? É que eu tenha isso ou aquilo? Ou deixa Ele derramar sobre nós? Deixa que Ele escolha para nós aquilo que é bom para nós, que nós vamos glorificar Ele a todo momento. Amém? Se você entendeu essa palavra, fique em pé, queridos, que Deus vai derramar da sua graça sobre você, para que você venha comer o melhor dessa terra, para que você venha herdar as promessas do Senhor sobre a tua vida, e você possa alcançar o que nós mais almejamos para a nossa vida, que é a nossa salvação, a salvação de nossos familiares, para que Ele venha, para que juntos nós possamos estar lá na glória, glorificando o nome do Senhor. Amém, queridos? Que você possa colocar suas intenções de oração agora na presença do Senhor. Eu vou fazer uma oração para que Deus venha quebrar toda a maldição hereditária de nossas vidas, que por acaso nós trouxemos, assim como teve a geração de Jacó que trouxe maldição sobre eles. Nós vamos pedir para que Deus venha quebrar agora, para que Deus venha derramar da sua graça sobre nós, e que a partir de agora nós possamos colocar uma vírgula na nossa caminhada, na nossa história, e que a partir de agora nós venhamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos pelo Teu sangue, Senhor, derramado lá na cruz do Calvário, Senhor, lá onde o Senhor nos deu autoridade para pisarmos em cobras e escorpiões, e que nenhum mal nos faríamos, Senhor. Pai, agora que o Senhor venha sondar a nossa geração, Senhor. Vê, Senhor, se tem algum dolo, Senhor, lá no passado, Senhor. Vai quebrando, Senhor, toda a maldição hereditária de avós, tataravós, Senhor, o de alguém que tinha autoridade sobre teus filhos, Senhor. Que o Senhor esteja agora cancelando no mundo espiritual, Senhor. Que o Senhor esteja botando por terra em nome de Jesus, Senhor. E que venhamos agora a receber as Tuas promessas sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos receber, Senhor, a herança a qual o Senhor nos prometeu, que é louvar e glorificar o Senhor lá na eternidade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se foi lançada alguma maldição sobre algum dos Teus filhos aqui, Senhor, que eles não seriam alguém nessa vida, nós quebramos em nome de Jesus. Se foi lançado, Senhor, uma maldição de doença sobre a vida dos meus irmãos aqui, nós quebramos no mundo espiritual, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Pai, vai sondando, Senhor, cada um aqui, Senhor. Se porventura alguém, Senhor, que foi oferecido, Senhor, a Satanás e seus demônios, Senhor, nós Te pedimos, delega seus anjos agora com espada de fogo e retirem da mão de Satanás e seus demônios e traz para a mão de Jesus, porque é Ele que nós pertencemos, Senhor. Nós somos uma geração lavada e remida no sangue de Jesus, Senhor. Sela agora cada um aqui com Teu sangue, Senhor, e nós não damos direito a Satanás e seus demônios de virem roubar a nossa alegria, de virem roubar a nossa felicidade, de vir roubar as nossas promessas, Senhor. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Senhor. Quebra, Senhor, todo o mal, toda a maldição hereditária em nome de Jesus, e nos lava e nos purifica para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.